Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, continue abençoando a nossa noite. O que é o empirismo? Decora essa palavra aí, fixa na tua mente. O empirismo é a linha de pensamento que diz que só podemos chegar à conclusão de algo, de uma verdade, por intermédio do uso dos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, se algo não pode ser captado por nossos 5 sentidos no empirismo, então isso não pode ser tido como verdade. Aí quando tu vai para a ciência, o que é que acontece? Alguns vão dizer que a teologia não é ciência, por quê? Porque a ciência ela trabalha com aquilo que é comprovado, por intermédio da observação. Aí alguns vão dizer o seguinte, né? Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e prova das coisas que a gente espera. Né? Então alguns, pegando essas informações, vão afirmar que pelo fato de a gente não conseguir provar determinadas coisas, como por exemplo a existência de Deus por intermédio, ninguém pode pegar, por exemplo, Deus, levar para um laboratório por intermédio de uma observação, checar e ver que ele existe. Né? Alguns vão dizer isso. Então, já que ninguém pode afirmar por intermédio da observação que Deus existe, e também levando em consideração o fato daquilo que está escrito no capítulo 11 de Hebreus, e aquilo que também o empirismo afirma, alguns vão dizer o quê? Que teologia não é ciência. Mas é interessante que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a mesma Bíblia que diz que nós andamos por fé, somos convidados a andar por fé, é a mesma Bíblia que diz que a probabilidade da experiência com Deus envolvendo os nossos sentidos, ela existe. Ela existe. Né? E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, ela dá muitos exemplos de pessoas que tiveram experiências em que os sentimentos, em que os sentidos naturais estavam envolvidos. E a gente queria falar nessa noite aqui, de forma resumida e de forma simples e breve, a respeito de três exemplos de pessoas que tiveram uma experiência empírica com Deus envolvendo a audição. A audição. E o primeiro quem foi? Pegou aí, né? O empirismo ele vai afirmar isso aí, né? Que a gente não pode chegar à conclusão de nada, que algo é verdade, se os 5 sentidos, se isso não puder ser comprovado por intermédio dos 5 sentidos. Aí a ciência, ela não tem algo como verdade se esse algo não for comprovado por intermédio da observação. Pegou, né? Isso aí? Aí alguns vão dizer o seguinte: teologia não é ciência. Por quê? Porque não dá para você levar Deus para um laboratório e por intermédio de uma experiência provar que ele existe. Aí alguns vão dizer: a teologia não é ciência, porque lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que nós somos convidados a andar por fé. Mas a mesma Bíblia que diz que nós somos convidados a andar por fé e não por vista, é a mesma Bíblia que diz que a probabilidade da experiência empírica envolvendo os sentidos naturais com Deus ela é possível. Vamos dar exemplos bíblicos aqui. O primeiro qual é? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. A probabilidade da experiência empírica em que os sentidos eles vão estar envolvidos na nossa relação com Deus. Né? Porque nós servimos a um Deus vivo, e se esse Deus ele é vivo, a gente não pode negar o fato de que ele pode intervir na história de alguma forma. E é isso que aconteceu aqui. Ó. O primeiro sentido que a gente vai estar abordando de alguém que teve uma experiência com Deus envolvendo os seus sentidos foi Abraão, audição. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus falando com Abraão. Ou seja, por intermédio desse trecho bíblico aqui, presente no capítulo 12, versículo 1 do Gênesis, nós podemos afirmar que Abraão teve uma experiência empírica com Deus envolvendo a sua adição. Outro exemplo aí. Vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo 9. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Esse que vos fala para mim, isso aqui para mim é o clássico. Né? Da experiência empírica na Bíblia Sagrada. Na experiência com Deus envolvendo os sentidos naturais. Atos dos Apóstolos capítulo 9. Do versículo 3. E indo no caminho, Paulo, no momento de sua conversão. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um momento em que Paulo teve um encontro com Cristo glorificado. E nesse momento, Paulo teve uma experiência empírica com Deus, com Cristo glorificado, envolvendo a audição. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 3, o 4. E caindo Paulo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo teve uma experiência empírica com Deus,
envolvendo a audição. Mais um exemplo bíblico de alguém que teve uma experiência empírica com Deus, uma experiência em que os sentidos estiveram envolvidos. A pessoa de João, no livro do Apocalipse. A Bíblia está repleta de pessoas que tiveram experiências com Deus envolvendo a audição. Mas a gente queria falar apenas de 3. O primeiro foi Abraão, no momento de sua chamada, Paulo, no momento de sua conversão, e João, quando ele chega na ilha de Patmos e recebe de Deus a mensagem do livro do Apocalipse, o conteúdo presente no livro do Apocalipse. Quem foi o terceiro personagem bíblico que a gente queria falar essa noite, que teve uma experiência empírica com Deus envolvendo o sentido da audição? E a gente só está falando da audição, viu? Ainda teve visão. Outros textos bíblicos vão falar de pessoas que tiveram experiências com Deus envolvendo o tato, a visão, mas a gente se apega nesse primeiro ponto aqui apenas na questão da audição. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 e 11. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10, do capítulo 1 do Apocalipse. E fui arrebatado, já dá para falar de outra experiência empírica aqui, né? Envolvendo arrebatamento de sentidos. Mas vamos falar da questão da audição, né? E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e a Laodiceia. Ouvi uma voz, olha aí, ó. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Né? Esses 3 personagens bíblicos aqui, e é claro que a Bíblia está repleta de personagens que tiveram experiências envolvendo os sentidos naturais. Né? Aí para tu ver como é legal, né? Alguns vão dizer que teologia não é ciência porque a ciência, algo na ciência só é tido como verdade por intermédio do quê? Quando você comprova por intermédio da observação. Aí alguns vão dizer, não, então já que a Bíblia diz que a gente anda por fé, então não dá para dizer que teologia é ciência. Mas é bacana que quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai abrir esse espaço para afirmar, sabe o quê também? Que embora a Bíblia diz que a gente anda por fé, que existe sim a probabilidade de uma experiência com Deus envolvendo os nossos sentidos naturais. Né? E é legal que a gente crê num Deus vivo. E se esse Deus é vivo, ele de alguma maneira vai se manifestar na vida daqueles que creem nele. Né? Olha, e é legal que Deus, quando se manifesta, é com um propósito. No propósito de Abraão, qual foi? Foi de dar uma direção. Deus deu uma direção para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Para que Deus viesse a cumprir as promessas na vida de Abraão, Abraão tinha que sair do local onde ele estava, o Ur dos Caldeus. E outro ponto aqui qual é? No caso de Paulo, mudar o rumo da vida de Paulo. Paulo era um perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser o quê? De perseguidor ele passou a ser perseguido pela mensagem do Evangelho. Né? E no caso de João, foi para entregar a mensagem do Apocalipse. Né? Então nessa primeira etapa aqui, a gente falou apenas da questão da audição. Mas Deus permitindo, a gente vai estar falando a respeito de outros personagens bíblicos que tiveram experiências com Deus envolvendo o tato, né? A visão, né? A gente vai estar trazendo alguma coisa também concernente o quê? Registros históricos, né? Outros relatos que não estão presentes na Bíblia, né? De pessoas que tiveram experiências com Deus envolvendo os seus sentidos, né? E que Deus em Cristo, Ele abençoe, continue abençoando a nossa noite, em nome de Jesus. Amém.